Então, a nossa saudação a todas as pessoas que estão participando nesse momento da nossa formação, da rede de formação, da formação docente, dos professores e professoras, das escolas públicas do campo, do sudoeste do Paraná. Então, nós estamos retomando essa formação continuada de professores das escolas públicas do campo 2026, com uma temática inovadora. Nós já discutimos a festa das sementes, entretanto, nós nunca tínhamos discutido a pedagogia da festa das sementes. E hoje, então, nós vamos discutir essa temática. Antes de entrar propriamente no tema, é importante ressaltar que esse nosso processo de formação, que nós estamos construindo esse ano, nós vamos retomar o projeto nos 4 primeiros encontros. Nós vamos retomar aquele projeto que nós implementamos no ano passado, em 2025, que é transformar as dissertações de mestrado das orientandas, tanto a professora Cecília quanto as minhas, em conteúdos de formação continuada aos professores e professoras das escolas do Campo Sudoeste do Paraná. Então, é uma articulação entre o programa de pós-graduação em educação de Francisco Beltrão, juntamente com a educação básica do Sudoeste do Paraná. Então, é um projeto que vincula as pesquisas realizadas no âmbito do programa de pós-graduação com a educação básica no Sudoeste. Com essa estratégia, as escolas do campo ou os movimentos sociais populares, com as suas práticas, desenvolvem práticas pedagógicas, produzem conhecimentos, desenvolvem estratégias de ensino e de aprendizagem, desenvolvem estratégias de implementação da modalidade. Então, nós queremos fazer desse momento um momento de intersecção entre essas pesquisas realizadas, justamente como um conteúdo, tanto que dos movimentos sociais populares produzem esses conteúdos, eles são base de acesso aos dados empíricos produzidos pelas escolas e pelos movimentos sociais populares, assim como uma articulação na produção do conhecimento científico originado das dissertações produzidas pelo nosso programa. Então, hoje, nós contamos com a participação da Emanuela dos Santos. A Manu, como nós chamamos, ela fez uma dissertação, uma belíssima dissertação, defendeu no dia 19 de fevereiro desse ano, e discutiu, analisou a pedagogia das festas das sementes crioulas no Sudoeste do Paraná, de 2004 a 2025. Então, Manu, muito obrigado por você aceitar o convite da professora Cecília, da Refocar, e de você contribuir com esse processo formativo aqui das pessoas que cotidianamente constroem a educação do campo e as suas escolas. Então, a Manu faz a apresentação, vocês vão anotando algumas questões, vocês vão já tendo algumas ideias para depois estabelecer um diálogo entre a Manu e os participantes dessa sessão de formação. Então, Manu, fique à vontade, novamente, obrigado por você aceitar esse nosso convite e faça a sua apresentação, tá bom? Eu que agradeço pelo convite e espero que a minha participação possa contribuir nessa noite de hoje. Eu vou compartilhar, aí você só me dá um ok. Sim. Sim, Manu, está tudo certo e fique à vontade, tá? O tempo que você achar que precisa. Sim, só um pouquinho que eu vou tirar da minha tela aqui, senão eu não enxergo. Então, boa noite. Eu sou a Emanuela dos Santos, sou de Itapejara do Oeste,
Sou formada em pedagogia pela UniOeste de Francisco Beltrão. Atualmente estou atuando na parte da manhã como pedagoga em uma escola aqui no município, da rede privada, na qual eu não pretendo permanecer, mas no momento é o que está me dando o meu sustento, o meu trabalho. Na parte da tarde e da noite, aos sábados de manhã, eu dou aula de música em uma escola particular também aqui da cidade, da qual eu gosto muito e percebo que a música fez parte da minha vida desde pequena até agora e é uma parte muito importante para mim. Como o professor Bonamigo comentou, no dia 19, então, de fevereiro deste ano, eu defendi a minha dissertação, a qual tem como título Pedagogia das Peças das Sementes Crioulas no Sudoeste do Paraná, de 2004 a 2025. Então, essa pesquisa, ela faz parte da linha 2, que é Sociedade, Conhecimento e Educação. E o professor que me orientou, me direcionou e esteve comigo em todos os momentos, não só durante o mestrado, mas na graduação também, foi o professor Carlos Antônio Bonami. O título, então, da minha dissertação, e em muitos momentos da dissertação em si, vai aparecer o termo crioulas, mas eu gostaria de fazer, então, uma observação de que esse termo, atualmente, né, dentro da academia, ele está sendo discutido por talvez parecer um racismo ou uma discriminação, né? Então, durante a minha fala, eu vou usar o outro termo. Ao invés de falar sementes crioulas, vou falar sementes nativas ou tradicionais, né? Justamente por isso, a gente sabe que a pesquisa, né, a ciência, ela sempre está se inovando e é para muito melhor, né? Então, se realmente esse termo ele for, né, for racista, for de discriminação, então não tenho porquê de utilizar ele. Passou para vocês? Passou, Manu? Então, beleza. Então, essa é a forma, é o esqueleto, então, que ficou a minha dissertação. Ela ficou com uma introdução, então, na parte da introdução, eu tenho justamente as minhas justificativas, a metodologia, os objetivos, né? Toda essa parte que eu vou detalhar um pouquinho também mais para frente, e os capítulos. Então, ela ficou com 3 capítulos. Dentro dos capítulos, então, tem os pontos, ao final a conclusão, as referências, os anexos e os apêndices. O capítulo 2, ele ficou um pouquinho mais dividido em razão dos temas, né, que eu estava trabalhando. Então, por esse motivo, ele ficou um pouquinho mais dividido. E o restante ficou com três tópicos, 3 pontos. Então, na parte da introdução, né, toda pesquisa, ela precisa ter uma justificativa, tem que ter um porquê, né, dessa pesquisa. Qual que é o intuito dessa pesquisa, então? A minha justificativa pessoal, ela fala muito sobre a minha vida, sobre quem eu sou, sobre as minhas vivências, sobre a minha história, mas principalmente sobre a história da minha família, e mais precisamente do meu avô materno. Ele sempre, desde pequeno, né, sempre viveu, então, no campo, sempre cultivou sementes, guardava sementes, tinha um carinho muito grande pelas sementes. E eu só fui entender tudo isso depois que eu fiz a pesquisa, que eu fui entendendo mais sobre as sementes nativas mesmo. Então, me deixa muito contente poder falar hoje sobre essa pesquisa e saber que isso já era uma prática, então, da minha família que passou, né, para os meus tios, para minha mãe, e agora para mim também. Essa pesquisa, ela também tem uma importância acadêmica, né, e isso a gente pode perceber até no momento de hoje que nós estamos tendo. Então, é um momento que vamos ter trocas de conhecimento, informações, né? Tudo aquilo que eu puder trazer, que eu pesquisei, eu vou estar trazendo. Então, acredito que isso vai somar também, né, para as pessoas que estão aqui nessa noite. E eu acredito que vai ser algo que vai melhorar até um pouquinho a mais do conhecimento sobre as festas das sementes aqui do sudoeste do Paraná. E também ela tem uma importância científica, né? Ela não foi uma pesquisa feita
né, de qualquer jeito, só colocando, né, palavras, frases em uma folha. Ela tem um rigor metodológico, ela segue um método, então ela tem a sua importância científica também, né? E também porque ela contribui muito, né, para a preservação, para a questão da própria agroecologia, que vai aparecer bastante também. Voltando um pouquinho para a minha justificativa pessoal, durante a minha graduação, eu iniciei a iniciação científica voluntária, também com o professor Bonamigo, no qual nós fizemos roteiros didáticos metodológicos para serem trabalhados, então, pelas escolas do campo, né, com conteúdos agroecológicos. E um desses conteúdos que apareceu, então, nesses roteiros, foi justamente a Festa das Sementes. E foi, então, a partir dali que eu tive um primeiro contato com as festas das sementes, e depois, até hoje, não perdi esse contato, né? Só aumentei, então, esse contato. A pesquisa, então, ela tem como tema as festas das sementes crioulas no sudoeste do Paraná, e ela tem, né, uma demarcação, então, territorial, que é o sudoeste do Paraná, e também de 2004 a 2025, uma demarcação temporal, porque é justamente no ano de 2004 que aconteceu a primeira festa das sementes no município de Francisco Beltrão, na sede da Assessoar. E 2025, porque foi o ano que eu finalizei, né, que eu fiz a pesquisa, e, por exemplo, agora no dia 21 do mês que vem, nós vamos ter a Festa das Sementes em Sulina, e eu já não vou mais participar como mestranda, né? Mas eu vou estar lá, quero participar também, só que não mais para pesquisa nesse momento, né? A pesquisa também, ela apresenta, então, uma problemática, ou seja, toda pesquisa, ela parte né, de um problema, de uma questão que tem algo incomodando ali, tem algo que não está certo, né? Então, a gente precisa pesquisar mais e mais a fundo. E a problemática da minha pesquisa, ela se desenvolve da seguinte forma. A sociedade, com o domínio, então, do capital, não agora, né, mas historicamente, teve uma grande aceleração nas suas produções de mercadorias de modo geral. E no campo, isso não foi diferente, né? No campo, na parte das sementes, isso não foi diferente. Então, tudo se acelerou muito, muito, muito. Em busca de que toda essa aceleração? De lucros, né? De ter lucros, de ter bens. E as consequências, então, desse modo, né, desenfreado, acarretou em percas muito, muito grandiosas, né? Para o meio ambiente, para a natureza, para as próprias crises climáticas e também para as sementes, né? Principalmente para as sementes, porque é o foco, então, da minha pesquisa, né? As empresas sementeiras, elas começaram a produzir sementes de forma que o agricultor não pudesse mais sair dessa roda, né? E muitas vezes, assim, se nós pararmos para pensar, não é nem por querer, por uma opção, né? Ah, não, eu escolho produzir de forma agroecológica, eu escolho produzir de acordo com a agricultura convencional. Não é uma questão de querer, mas é uma questão de, poxa, todo final do mês eu tenho os meus custos, eu tenho a minha vida para sustentar. E o que é que vai me dar, né, talvez, essa sustentação? Talvez eu gostaria muito de produzir de forma agroecológica, mas as políticas públicas, né, toda a minha realidade não me permite, muitas vezes, produzir dessa forma. Então, eu acabo, né, optando por uma agricultura convencional. Então, também não criticar, né, de certa forma, essas pessoas que às vezes precisam produzir também de forma convencional, né? Que muitas vezes não tem só a ver com uma escolha, mas sim com uma necessidade, né? Partindo, então, dessa problemática, entendendo todo esse contexto, né, em que estava acontecendo historicamente, e principalmente agora, a partir, então, de 2004, que é onde se dá o início da minha pesquisa, é que surgem algumas questões norteadoras, ou seja, algumas questões que vão nortear, né, e que nortearam, então, a minha pesquisa. A principal questão que norteou foi de que forma se constituiu a pedagogia das festas das sementes crioulas no sudoeste do Paraná, de 2004 a 2025.
Então, essa foi a questão geral, né? Eu digo que foi a questão norte que me deu direção para saber o que eu estava pesquisando. E as outras questões também foram muito importantes e me deram muito auxílio. Elas foram mais direcionadas para os capítulos, né? Para me entender o que eu precisava desenvolver naquele capítulo, o que eu precisava pesquisar mais, o que não estava, né, tão bom. Então, todas elas, de certa forma, me direcionaram. Mas a que está em negrito foi a principal, que me deu mais um norte para onde eu deveria seguir. Após, então, ter as minhas justificativas, após ter a parte também da questão norteadora e da problemática, eu fui fazer, então, uma análise de literatura, ou seja, pesquisar quais trabalhos que já haviam sido feitos, né, desenvolvidos, sobre essa mesma temática, porque se já tivesse alguém que já tivesse pesquisado sobre isso, não tinha necessidade de eu pesquisar de novo. Então, eu fiz, né, essa análise, encontrei 5 trabalhos, desde 2013 a 2024, então não são trabalhos tão antigos, são trabalhos recentes, e embora todos eles muito bem escritos, bem elaborados, com objetivos bem direcionados, nenhum desses trabalhos buscava entender a pedagogia das festas das sementes crioulas. Então, eu percebi que havia essa lacuna, né, na pesquisa, porque haviam outras pesquisas que falavam muito sobre as festas das sementes, sobre os guardiões das sementes, sobre a agroecologia, só que nenhuma delas tinha esse objetivo de entender a pedagogia das festas das sementes crioulas. E aí é que eu tive a certeza de que, sim, eu vou pesquisar isso, e é um tema relevante, é um tema importante que ainda não foi pesquisado. Aí, partindo disso, entra o objetivo geral, né? Então, a pesquisa, ela teve como objetivo geral analisar a pedagogia das festas das sementes crioulas no sudoeste do Paraná, de 2004 a 2025. Então, esse objetivo foi o objetivo geral de toda a pesquisa. E aí, os objetivos específicos foram desenvolvidos 3 objetivos, direcionado cada um deles para um capítulo. Então, para o capítulo 1, analisar o campo como um território em disputa entre a produção agrícola convencional e a produção agroecológica. Para o capítulo 2, caracterizar as dimensões educativas dos movimentos sociais populares do campo e das festas das sementes crioulas, e sintetizar dimensões pedagógicas, como o terceiro, das festas das sementes crioulas no sudoeste do Paraná, entre os anos de 2004 a 2025. Então, essa organização dos objetivos também me permitiu direcionar melhor o foco para o que eu precisava desenvolver naquele capítulo, com aquele objetivo. Partindo do objetivo, com os objetivos estabelecidos, chega-se à metodologia, que é uma das partes mais importantes, eu diria, hoje, né? Diria da pesquisa, assim, e foi uma parte, assim, de bastante, né, luta, de bastante dificuldade para desenvolver, até entender exatamente o que é que você está fazendo. E por que que hoje eu falo isso, né? Porque a metodologia é o que vai dar a cientificidade, né, da pesquisa. Se não se torna, se você só coloca várias palavras, frases e tudo numa folha, não é uma pesquisa acadêmica, científica, né? Então, a metodologia é o que dá isso, porque você segue um método, você segue um rigor científico ali, um rigor metodológico. E aí, para desenvolver, então, essa investigação, optou-se, né, pela abordagem teórica, metodológica, do materialismo histórico dialético, na medida em que ele possibilitou, né, compreender, interpretar a realidade e as múltiplas determinações, transformações, contradições e especificidades, né, e específicas históricas do objeto, que é as festas das sementes. Então, tendo, né, essa metodologia, não diria escolhida, né, porque foi a metodologia que me possibilitou melhor identificar, entender, né, compreender e analisar o meu objeto, que era as festas das sementes. E aí, do ponto de vista, então, técnico, ela foi uma abordagem qualitativa, porque eu busquei desenvolver muito mais questões né, qualitativas do que quantitativas. Não era só uma pesquisa de números, embora ela também seja muito importante, mas não era só essa pesquisa, né, com números.
E com relação, então, à sua natureza, né? É uma pesquisa de natureza básica, porque ela segue por um viés que ainda não foi pesquisado, né? Um viés diferente. Embora tiveram trabalhos que pesquisaram sobre as festas das sementes, nenhum buscando entender, então, a pedagogia das festas das sementes. E como procedimento, optou-se, então, pelo estudo de casos múltiplos, né? Que, embora as festas da semente sejam várias festas tratadas como casos, todas essas festas, elas fazem parte de um mesmo fenômeno, ou seja, a festa das sementes. Então, o estudo de casos múltiplos foi, né, o procedimento que mais me possibilitou entender, né, sobre cada uma das festas, que também eu analisei cada uma delas de forma separadas e depois todas juntas também. Aí, seguem para as categorias analíticas. Então, são categorias de análise, são categorias que vão para a pesquisa e que me ajudaram a analisar, então, a pesquisa em si. Então, em um primeiro momento, tem as categorias que emergem do próprio método, que seria o movimento, as transformações, as contradições, mediações, múltiplas determinações, singularidades e universalidades e determinações. Então, essas categorias, de que forma que elas apareciam, então, nas festas, de que forma que elas me ajudariam a entender a pedagogia das festas das sementes. Da mesma forma, as categorias teóricas do objeto, ou seja, da festa, né? As sementes crioulas, a festa, territórios, movimentos sociais populares, pedagogia e formação humana. Então, é como se eu pensasse assim, como que a categoria festa me auxilia a pensar de fato nas festas? Como que a categoria sementes crioulas me auxilia a entender as sementes crioulas na festa das sementes? E, por fim, as categorias empíricas que surgem depois, né, das entrevistas e de tudo. Então, coletividade, resistência, sensibilidade, características próprias e o educativo, né? Então, da mesma forma que nas categorias anteriores, essas categorias, elas precisam me direcionar de certa forma, né? Elas aparecem, então, na pesquisa, aparecem nas entrevistas, e aí é como se eu perguntasse também, né? Como, então, que a categoria coletividade, ela aparece nas festas das sementes? De que forma que essa categoria, ela me ajuda a compreender a pedagogia das festas das sementes? Então, além de simples categorias, essas categorias, elas também direcionam, elas também dão um norte daquilo que a gente está pesquisando, daquilo que a gente quer entender, né, no tema, no próprio objeto, no meu caso, a festa das sementes. E aí, tudo isso, então, que eu falei até aqui, fez parte da introdução. Agora, a gente entra no primeiro capítulo, no capítulo 1, que tem como título Campo, território em disputa entre a produção agrícola convencional e a produção agroecológica. Então, o primeiro capítulo dessa pesquisa busca analisar historicamente como que se deu a formação da sociedade brasileira com relação ao campo. E como que o campo, né, então, se constituiu como um território, um espaço em disputa, com conflitos, com singularidades, também com particularidades, né, na forma de se expressão, na forma que se expressam, então, esses conflitos e essas lutas, né, nas diferentes temporalidades. Então, o campo, historicamente, ele vem se constituindo como um território de disputa, né, um espaço em disputa. E logo a gente vai entender quem que está disputando, então, né? Só que se a gente parar para pensar hoje, nas disputas que nós temos no campo, elas não são, né, de um ano atrás ou de décadas atrás ali, mas elas vêm desde o escravismo colonial até os dias atuais. Então, essas disputas, elas vão cada vez mais, né, se constituindo no campo, e hoje nós percebemos que essas disputas, elas existem, elas estão ali, mas que elas não são disputas de agora, começaram há pouco tempo. Elas têm uma história, né, bem grande, bem de passado mesmo, desde o escravismo colonial. Então, de forma geral, é possível a gente entender, né, que esses conflitos, eles vêm ocorrendo historicamente. Então, eles não são
conflitos atuais de agora, né? Mas e quem é que está em conflito, então? Então, de um lado, situam-se os sujeitos que plantam para sobreviver e, em muitos casos, seguem a agricultura convencional como forma de garantir as suas necessidades básicas de sobrevivência. Então, é aquilo que eu comentava lá no início, né? Não é uma questão, muitas vezes, de escolha, né? Eu gostaria de cultivar de forma agroecológica, eu gostaria de cultivar de forma convencional. Tem muitas razões, né, em que envolvem, então, isso. Não é uma simples escolha, eu escolho fazer assim ou eu escolho fazer diferente. Tem que levar em conta toda a realidade, né, todo o contexto, o que é que está acontecendo, como que essa família vive. Será que somente se a família cultivar de forma agroecológica vai conseguir, né, passar o mês, vai conseguir, né, garantir a sua sobrevivência ali no mês? Tudo isso precisa ser pensado, né? E, do outro lado, então, tem os proprietários, né, os grandes proprietários de terras, né, e de riquezas, que monopolizam, que controlam a riqueza, concentram as terras, e tem o único objetivo, né, de obter lucros. Então, a nossa disputa, ela está aqui, ó, entre essas pessoas, né, entre esses grandes capitalistas, proprietários, que têm acesso a essas riquezas, que monopolizam essas riquezas, controlam elas, concentram as terras e tudo, e o agricultor, passa às vezes o mês todo batalhando para conseguir o seu sustento, então, ao final. E essa dualidade, hoje, ela se apresenta de forma mais cristalina, né? No conflito entre a agricultura convencional, hegemonizada pelo agronegócio, e a produção agroecológica. Então, é possível que a gente diga que existem esses dois contrários, né? Esses dois polos, no qual um é a agricultura convencional e o outro é a produção agroecológica. Lembrando sempre desses detalhes, né? De quem que são esses agricultores, de quem que monopoliza, então, a riqueza e quem é o agricultor que está lá plantando, cultivando, né, diariamente, para, então, ter as suas riquezas, os seus bens, né, não chega nem a ser riqueza, né, mas aos seus bens por mês, para passar ali, para ter as suas necessidades básicas supridas. Então, dentro do capítulo 1, do primeiro item do capítulo 1, eu busquei, então, desenvolver, né, isso tudo que eu comentei. O segundo item desse capítulo, eu já busquei entender um pouco mais, analisar um pouco mais tudo que faz parte, né, que define a agricultura convencional. E juntamente com as sementes transgênicas, né, que fazem parte. Então, nesse segundo ponto, além de identificar, então, a agricultura convencional, as sementes transgênicas, também analisei o surgimento, então, do sistema econômico que hoje, né, nós conhecemos por agronegócio, que tem, de fato, influenciado muitos povos do campo e das florestas no cultivo de suas terras. Então, nesse ponto, depois de entender o campo, né, como um território que se constituiu historicamente em disputa, aí é que eu parti para entender, então, quem que está disputando, né? Então, de um lado, a agricultura convencional, buscando entender como que se cultiva, né? Qual que é a lógica dessa agricultura convencional, né? Os agricultores entram nessa roda e não conseguem mais sair. Como que funciona tudo isso, né? Juntamente com as sementes transgênicas, então, que são totalmente o oposto, né, das sementes nativas, ou as crioulas, como eu utilizei no meu trabalho. E aí, no terceiro item desse mesmo capítulo, eu busquei entender, então, o outro polo, né? O campesinato, a produção agroecológica, as sementes crioulas, como que os camponeses cultivam essas sementes, de que forma que né, são cultivadas, o que precisa para cultivar essas sementes, e isso tudo levando em consideração, né, que é necessário, né, pensar, então, em uma agricultura agroecológica e na preservação das sementes crioulas. Então, nesse item, ele é todo voltado somente para entender as sementes crioulas. Desde o plantio também, eu discuto na dissertação, coloco como que acontece o plantio, como que acontece o cultivo, como que tem que guardar as sementes, quem que são os guardiões das sementes, né? Aqueles que guardam as sementes de um ano para o outro. Então, tudo isso eu discuti nesse item do primeiro capítulo.
E aí eu vou finalizando ele e também trago, né, os autores, todo o suporte teórico que eu tive para poder desenvolver, então, esse primeiro capítulo, né? E aí, esses são os nomes, aí não vou ler todos, né? Mas vocês conseguem visualizar eles, então. E aí, finalizando o capítulo 1, a gente entra no capítulo 2, que é Dimensões Educativas dos Movimentos Sociais Populares do Campo e as Festas das Sementes Crioulas. Então, o segundo capítulo dessa pesquisa apresenta as dimensões pedagógicas, né, dos movimentos sociais populares do campo e como esses movimentos relacionam-se com a organização e a efetivação das festas das sementes crioulas. Então, no primeiro item desse capítulo, eu busquei desenvolver tudo mais voltado a entender, primeiramente, o que é o movimento social popular, né? Porque tem uma diferenciação entre movimento social e movimento social popular, né? E aí, entender, então, o que é qual que é a diferença entre eles, né? O movimento social, ele é mais abrangente, enquanto o movimento social popular tem uma diferenciação que se refere às classes trabalhadoras, às classes que vivem do seu trabalho, né? Então, tem essa diferença. E do campo é mais voltado para os movimentos do campo, que nós temos hoje o MST, né? Que faz muito, muito à frente nas festas das sementes crioulas. Então, entendendo nesse primeiro item a diferença, né, desses movimentos, é que eu busquei entender de que forma que esses movimentos sociais populares, eles educam. Como que eles fazem para educar, né, os sujeitos, então? E vale destacar aqui também que esse educativo dos movimentos sociais populares, como também foi pontuado para mim, não tem o mesmo educativo que tem lá na Festa das Sementes, mas esses educativos, eles se somam. Então, os movimentos sociais populares, eles educam, e a Festa das Sementes, ela também educa. E esses dois educativos, eles se somam no dia da festa e na organização, né, na construção da festa. Depois, então, de identificar a diferença desses movimentos sociais e movimentos sociais populares e entender como que esses movimentos, eles educam, de que forma, aí sim eu parti, então, para a compreensão em torno das festas como expressões culturais e educativas. Então, os movimentos sociais, eles educam, né? A partir do momento que fazem com que o sujeito tome consciência, não só da sua classe, mas consciência da sua realidade, consciência da sua vida, consciência dos seus direitos, né? Então, fazendo com que o sujeito pense, tenha consciência de tudo isso, é que ele vai à luta, é que ele vai lutar pelos seus direitos, ele vai buscar aquilo que lhe é importante. Porque um sujeito que não toma consciência, que não tem consciência né, da sua classe, do seu trabalho, tudo, ele aceita tudo. Ele não reivindica nada, porque ele não sabe, ele não entende isso. Então, o primeiro passo, né, dos movimentos sociais populares é isso, é fazer com que os sujeitos tomem consciência das suas ações, da sua realidade, do seu contexto, para que depois eu estou entendendo isso, eu sei como é que funciona isso, aí sim, eu vou atrás, eu vou lutar, e é isso que acontece nas festas das sementes crioulas também, ou nativas, né? Nós temos hoje as empresas sementeiras que, né, produzem as sementes e tudo, mas também tem a semente nativa, né? E se nós não tiver mais essa semente, então tomar consciência disso, entender o que é que está acontecendo, né? O que acontece, então, com as sementes transgênicas, como que elas são, né, produzidas, reproduzidas, se elas se reproduzem? Não reproduzem. Toda vez que eu vou plantar, eu preciso comprar de novo e comprar de novo. Junto com essas sementes vem, né, o pacote do agronegócio com tudo. Então, é entender isso, é tomar consciência de que isso está acontecendo, né? E aí, partindo disso, dessa consciência, é que tem, então, a festa das sementes. É justamente por um movimento de tomada de consciência que surge essas festas, tipo, poxa, não, para aí, tem que fazer alguma coisa para, né? Não para tentar mudar ou acabar com o agronegócio, né? Mas para dizer, a semente crioula, nativa, ela está ali, ela ainda está resistindo, ela ainda resiste.
E é por isso que depois, no próximo item desse capítulo, eu desenvolvi, então, uma compreensão em torno das festas, né? O que é a festa? Ela é um momento de alegria, um momento de compartilhamento, um momento de felicidade, de rever os amigos. Tudo isso educa também, né? Não, a gente não pode pensar que o educativo ele ocorre somente na sala de aula, com, né, a pessoa escrevendo, ou o aluno escrevendo e tudo. Não é só ali que acontece. Então, nesse contato da festa, na alegria da festa, também se aprende muito, né? E isso é a hipótese, né, inicial que a gente tinha, e que no decorrer da pesquisa foi, então, se construindo. E, por fim, depois de entender, então, essa festa como uma expressão educativa, cultural, é que eu passei, então, a pesquisar sobre as festas a nível de Brasil. Por quê? É importante entender que as festas das sementes, né, ou a semente nativa, crioula, ela não é só do sul, não é só do sul do Brasil ou do sudoeste do Paraná, embora a minha pesquisa tenha focado nessa região. Mas as sementes crioulas, elas estão em todas as regiões e em todos os estados. E é isso que eu busquei trazer com esse quadro. É tentar apresentar ao menos uma festa ou, né, um festival, uma organização, algo que foi feito, que foi realizado sobre as sementes crioulas, ou nativas, ou tradicionais, ou sementes da paixão, né? Então, todas as regiões, elas têm algum movimento que foi realizado em prol da semente crioula, ou das sementes nativas. Também sobre a agroecologia, a questão dos orgânicos também. Então, não aconteceram só festas, como é no sudoeste do Paraná. Aconteceram feiras, né, encontros, e essa também é uma diferenciação que eu coloquei também na dissertação, muito importante, que é o que diferencia a festa do sudoeste do Paraná de outros eventos, assim, a nível de Brasil e a nível também de sul, né, da região sul. A festa, ela não tem comercialização de nada. Você não vai com dinheiro contadinho para a festa. Você vai para participar, para aprender, para se divertir também, para aprender coisas novas, para compartilhar sua semente. Você não vai com caráter mercadológico. Então, é para justamente quebrar essa questão do capitalismo, de tudo ter um valor, né? De tudo você ter que pagar para você ter, né? Então, a festa do Sudoeste, ela tem essa diferença por isso. Ela é uma festa, você não vai para comercializar nada. Também, essa questão entrou também em contradição muitas vezes, eu percebi isso também nas entrevistas que eu realizei, né? De que muitas vezes tentaram implantar aqui no Sudoeste a festa com caráter mercadológico, né? Para ter que pagar. Mas não, né? As entidades que estão à frente sempre falaram não. Os nossos antepassados, eles não pagavam as sementes para o vizinho, eles trocavam. Eles davam as sementes que eles tinham e pegavam as sementes do vizinho. Então, é para manter isso. Por isso que se mantém o termo festa e sem comercialização de nada. Mas com os quadros, dá para a gente perceber que a festa ela não acontece só no sudoeste ou só no sul do Brasil, mas todo o Brasil e também fora do Brasil, né? Tem alguns dados que apontam que tem lugares que também trabalham com as sementes nativas, tradicionais. E aí, esse capítulo também, assim como o outro, teve algum suporte, né? Teve suporte teórico, então, de alguns autores. A Ribeiro, Gon, né? Todos esses que estão aqui também deram um suporte. E aí, por fim, nós chegamos até o capítulo 3, que recebeu como título Pedagogia das Festas das Sementes Crioulas no Sudoeste do Paraná, de 2004 a 2025. Aí, o terceiro capítulo, ele buscou, então, primeiramente, reconstruir historicamente as festas das sementes que aconteceram, então, aqui no Sudoeste. Por fim, tentar sintetizar, então, essa pedagogia presente nessas festas. Então, como eu falei antes, né, nós partimos da hipótese inicial de que, sim, havia uma pedagogia nessas festas das sementes. Ou seja,
elas potencializam os processos formativos em múltiplas dimensões, e por isso cabia-nos, né, estudar e desvelá-las. Essa era a nossa hipótese inicial, e que foi se construindo, então, no decorrer da dissertação. Então, no primeiro momento, no capítulo 3, eu busquei justamente fazer uma reconstrução histórica de todas as festas que aconteceram, então, no sudoeste do Paraná. Eu coloquei, então, desde a festa de 2004, lá na sede da Acessoar, até a festa de 2025, todas elas destacando, então, os lugares, o tema, o título, analisando as bandeiras, né, os cartazes, tudo foi analisado, até as cores escolhidas para as bandeiras. Eu analisei também o porquê dessa cor e por que não colocar outra cor, ou o que que a cor, né, simboliza, o que que a cor apresenta. Então, foi uma análise bem detalhada, né, que eu tentei fazer, então, de todas as festas que aconteceram aqui no Sudoeste. E aí é que surgiu, então, a questão da pedagogia, né? A gente falei tanto em pedagogia, mas não expliquei o que que é essa pedagogia, né? Então, a pedagogia, ela é uma ciência que tem como o seu objeto, né, de estudo, a educação. Então, a educação, ela é compreendida como o processo de formação humana, ou seja, é o formar-se humano, o constituir-se humano. E esse constituir-se humano, ele não acontece novamente somente dentro das salas de aula, né, com um caderninho lá escrevendo. Ele acontece de vários jeitos, de várias formas, e as festas das sementes, elas demonstram isso. Na festa das sementes, por isso é que tem a pedagogia das festas das sementes, porque há uma formação humana, há um educativo nessas festas. Então, a pedagogia sendo a ciência, né, que tem o objeto a educação, então isso nos permite dizer a pedagogia das festas das sementes. Então, por isso. Então, nesse sentido, que eu busquei, então, analisar os processos educativos e formativos, ou seja, a pedagogia das festas das sementes crioulas. E a educação compreendida como processos formativos, humanizadores do ser humano, os quais acontecem nos diferentes contextos. Então, o educativo, ele não acontece somente dentro de quatro paredes, e sim de muitas formas, e uma delas é nas festas das sementes crioulas, ou nativas. E aí, novamente, né, para desenvolver, então, todo esse capítulo, inicialmente, eu falei sobre a história singular, então, de cada uma das festas, desde os fundamentos, com os temas, os objetivos, as finalidades, aonde que aconteceram, né, o território, através de imagens, a programação, os cartazes, as músicas, enfim, as entrevistas e a carta política também que é feita em todas as festas. Então, tudo isso foi bem detalhado, né? Bem explicadinho, assim, de cada uma das festas. E aí, no próximo item desse capítulo 3, eu dei mais ênfase. Sim, Neiva, eu vou mostrar. Tem algumas mais para frente. Então, depois, né, no segundo item, então, desse capítulo, eu dei uma maior ênfase nas festas que aconteceram, então, em 2024, em Nova Esperança do Sudoeste, e em 2025, em Dois Vizinhos, porque foram as duas festas em que eu participei como mestranda, né, e pesquisadora. Então, eu estive perto, né, eu estive no dia da festa, eu pude presenciar tudo, desde o momento da chegada, o credenciamento, pegar a sacola, pegar a xícara, né, a xícara não, a caneca, pegar a caneca, olhar o ambiente, olhar as imagens, as bandeiras, tudo. Então, eu tive um contato muito maior nessas duas festas. E aí eu descrevi, né, eu fiz, então, duas observações diretas, né, que aconteceram, então, nessas duas festas ali, tanto a festa do dia 11 de julho, como a festa do dia 17 de julho, então, de 2025, que aconteceram. Uma experiência muito, muito bacana, muito diferente, né, de poder estar lá, porque você ler sobre uma festa, você ouvir falar, você ver imagens, tudo isso é muito válido.
mas você estar lá no dia da festa e presenciar tudo isso é diferente, né? É uma sensação diferente que dá. E aí, após apresentadas, então, as relações entre todas as festas, eu busquei, então, por meio de entrevistas semi-estruturadas, ou seja, entrevistas simples e diretas, com os representantes e participantes, então, da Assessoar, do Fórum Regional, da Federação dos Trabalhadores, da FETRAF, né, da PP Sindicato e do MST, e também professores, né, doutores da UniOeste e também da UTFPR. Então, esses representantes, né, tanto da Assessoar, como do Fórum, do MST, da FETRAF, todos esses lugares, e também das universidades, eu realizei, então, as entrevistas com eles, também com alguns agricultores, e todos, assim, foram muito, muito receptivos comigo, né? Me receberam muito bem, compartilharam as histórias, compartilharam as vivências, né, que tiveram, então, nas festas das sementes, e foi a partir, assim, do momento das entrevistas que eu ia percebendo, puxa vida, era aquilo que eu pensava, eu acreditava que isso, né, realmente era assim. No dia da festa, eu confirmei que era assim, e agora a pessoa está me falando que é assim, né? A pessoa que viveu a organização, que participou de tudo isso. Então, foi uma sensação no momento das entrevistas, uma sensação muito positiva de você ver, assim, que realmente aquilo que você tanto, né, desenvolveu, tanto fez, está se concretizando, tipo, tá se construindo mesmo. E aí, depois, então, de montar, né, de escrever, então, o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, depois de todas as leituras, as informações, das entrevistas e tudo, é que eu busquei, então, fazer, né, a sintetizar a pedagogia existente nessas festas, então, considerando, então, todas as formas de coleta de dados, né, que emergiram, tiveram, né, como base o método e tudo. E aí, quais são, então, né, de que forma que essas categorias, que essa pedagogia, ela aparece de fato, né, porque não adianta a gente só falar que há uma pedagogia das festas das sementes, mas e como que ela aparece, né? Então, aqui eu vou passar um pouquinho, depois eu retorno para cá. Então, primeiro de tudo, né, há uma dimensão simbólica e estética que se faz presente nas festas das sementes e que fizeram parte, então, dessa dimensão educativa, a análise dos cartazes, a análise das místicas, dos símbolos, da carta política e das músicas. Então, tudo isso, analisando tudo isso, né, os cartazes, a mística, os símbolos que estavam, é que se percebeu justamente que isso apareceu nas entrevistas e também os autores que tem aqui embaixo, né, o Freire, eles confirmam isso de certa forma, né? Então, a estética e a sensibilidade, elas são dimensões pedagógicas, porque elas ampliam a nossa forma de observar, de nos relacionar com o mundo, com os outros e conosco mesmo, né? Então, possui, sim, a estética dimensões educativas que se explicitam na experiência do belo e do simbólico, ou seja, na arte, na música, na literatura, nas práticas culturais, entre outros, e que nos despertam reflexão, encantamento e posicionamento. Então, a estética não é você simplesmente contemplar, né? Mas é você refletir, se posicionar sobre aquilo, entender. E principalmente nas festas das sementes, entender sobre as injustiças, sobre as desavenças, sobre tudo aquilo que está acontecendo, né? Já a sensibilidade, ela nos educa a ponto de que nós olhamos, então, para os outros também, e não apenas para nós mesmos, né? Nós olhamos para o outro com um olhar mais solidário, de fato olhar e perceber o outro, e não só olhar para nós mesmos, né? Então, nós, como até nas próprias escolas, nas próprias salas de aula, muitas vezes a gente utiliza músicas, utiliza cartazes, utiliza desenhos, né, imagens. Então, tudo isso educa, porque quando a gente olha para tudo isso,
são coisas bonitas de olhar, né? São coisas belas, coisas que nos causam emoções, sensações diferentes. Então, isso nos educa, né? Nos educa pelo belo, pelo significativo mesmo, né? Pelo simbólico, pelo estético de olhar. Então, essa é uma primeira dimensão que aparece nas festas das sementes. Aí, uma segunda dimensão que aparece é a dimensão ética e a dimensão que envolve valores humanos. Então, fizeram parte, né, dessa dimensão o momento da partilha, com a solidariedade se faz presente, o cuidado que há dos sujeitos uns com os outros, e com as sementes, principalmente, e a reciprocidade que existe, né, então, nesse momento. Então, essas práticas, elas se constituem como processos formativos, ao passo que elas são dimensões fundamentais para a humanização e para a transformação social. Ou seja, tudo aquilo, né, que o capitalismo hoje não tem, né, apresentado muito, né, tudo ao contrário. Então, por exemplo, a partilha, segundo Freire, é um ato político, é um ato ético, né, que democratiza o acesso a todos, o acesso de você ter a semente, de você não precisar comprar essa semente, mas você ter o acesso até ela. A solidariedade vai além de uma caridade, né? Não é você está sendo caridoso, né? Mas é um compromisso com a transformação das condições opressoras. E a mística, ela representa a força simbólica e cultural que dá sustentação à luta. Conviver juntos representa um espaço de formação, resistência e partilha de experiências e valores. Então, além de tudo aquilo que é falado, que também é importante, a mística, as músicas, principalmente a mística e as músicas, né, que envolvem, então, música, cantos e tudo, também nos ensina muito, né, nos faz pensar muito na questão ética e nos valores humanos mesmo. Como uma terceira dimensão, então, tem-se a dimensão política, que tem como consciência crítica, né, com consciência crítica. Então, fizeram parte dessa dimensão as músicas cantadas e a carta política, as palestras e inúmeras falas que são realizadas, juntamente com a compreensão do que é soberania alimentar, agronegócio e agroecologia. Então, o espaço da Festa das Sementes, ela é um espaço onde tem tudo isso, né? Palestras, tem conversas, troca de experiências entre as pessoas, e principalmente esse momento de conversa, de fala, que alguém prepara alguma coisa para falar, é um dos momentos também de muito aprendizado. Se a gente parar para pensar, nós temos acesso, né? Nós temos acesso à internet, temos acesso às notícias, qualquer coisa que nós gostaríamos de pesquisar, de entender mais, a gente pesquisa, já entende, já, né? Mas nós sabemos que o público das festas das sementes, e eu percebi isso na pesquisa também, é um público mais envelhecido. Então, muitas vezes, aquele público, ele tem aquele contato com aquela informação só na festa. Na última festa de Dois Vizinhos, que o senhor Daniel fez a sua fala, ele trouxe slides, ele retomou um contexto histórico desde a ditadura militar, ele foi falando, e você via os agricultores, né, as pessoas que estavam lá, os camponeses, perguntando, querendo saber mais. Então, assim, é um momento de muita troca, né? Talvez para a gente pareça assim, ah, mas está falando isso, mas eu já sei isso, né? Tipo, está falando de novo isso. Mas os agricultores, os camponeses que ficam lá, eles ficam tem muita interação, sabe? Eles escutam, eles ficam atentos, eles concordam com a fala, né? Então, a pessoa que prepara uma fala pro dia da festa, ela também faz uma preparação antes. Ela não vai lá no dia da festa para falar qualquer coisa, para encher linguiça lá na frente. Ela vai justamente com um conteúdo, ela pensou, estudou, ela, né, organizou a sua fala. Então, tudo isso também é educativo. Isso educa as pessoas enquanto está acontecendo a fala, essa interação, pergunta, responde. Tudo isso educa. Aí, uma quarta dimensão é a dimensão técnica voltada para a agroecologia. Então, essa dimensão, né, ela permitiu analisar as trocas de sementes, como o manejo é realizado, né, como cultiva,
com os saberes tradicionais que são compartilhados, então, pelas diferentes gerações. Então, desde a questão de como que você cultiva a semente, como que você guarda ela, tudo isso é falado, as pessoas trocam essas informações. Enquanto alguém levou uma semente, outra pessoa levou uma semente diferente. Tem todo um processo para cultivar, como cultivar, qual a melhor época. Tudo isso é trocas de informações que acontecem. Muitas vezes trocas que você não tem em outro lugar. São trocas que acontecem ali, naquele momento, né? Então, são saberes tradicionais que foram passados, né, de pai para filho, que foram passados pelas diferentes gerações. E aí, a questão da própria agroecologia, né, que as sementes crioulas, elas são cultivadas, né, de forma agroecológica, então ela educa na prática ao transformar o ato de produzir os alimentos em um processo pedagógico que integra ciência, cultura e consciência ambiental. Então não é só produzir, né, mas tem ciência ali, tem cultura e tem consciência. Então a agroecologia, entender sobre ela também no dia das festas, é aprender que essa vivência comunitária, essa experimentação, a valorização dos saberes tradicionais, tudo isso é importante, né? E nas festas das sementes, a agroecologia educa porque valoriza os saberes tradicionais, reafirmando a importância da memória agrícola e da preservação da biodiversidade. Então, isso que eu comentei, né? Educa na troca das experiências, nos conhecimentos que são partilhados nesse dia, né? Educa ao ter a consciência crítica sobre a alimentação, a diferenciar as sementes, né, tradicionais e das sementes transgênicas, então a fazer essa diferenciação e não pensar que todas as sementes são iguais, né, que tudo hoje é agro, aí, bem, enfim, então fazer essa diferenciação. Educam, então, a organizar práticas pedagógicas transformadoras, coletivas, como oficinas, rodas de conversa, cirandas e outros, né? Porque é assim que a festa ela se torna um lugar, um espaço de educação interdisciplinar, que envolve cultura, ciência, política, e educa como uma forma de uma síntese transformadora, né? Ela surge, então, das trocas, das hortas, das sementes, tudo isso são partilhadas sementes, mas também é partilhado muito conhecimento, muitas experiências entre os agricultores, né, que estão lá. Aí, como uma quinta dimensão, a dimensão histórica e identitária. Então, essa dimensão, ela permitiu analisar a memória por trás de cada semente, os guardiões e a sua história, juntamente com a história familiar de tantos organizadores e participantes. E aqui também entra um pouco das cirandas, né? A questão das crianças estarem na festa. A festa ela já é organizada no mês de julho, em razão também do clima, né? De tudo, para você conseguir plantar aquela semente, né? Tem tudo isso, mas também é levado em consideração o momento das férias escolares das crianças, né? Para que essas crianças também participem. Elas vão mesmo estando de férias, né? Vão com as turmas, vão com os amigos, para ser um momento também especial para elas, né? Porque o público das festas atualmente ele é um público mais envelhecido, ele é um público, né, que tem uma idade mais, uma maioridade. Então é bom pensar, né, desde já que as crianças, os jovens, eles também precisam estar inseridos nesse contexto para que eles compreendam, entendam o que que é essa festa, para que ela serve, né? Tudo isso desde de pequenos, né? Então, a ciranda, ser um guardião mirim e ter participação ativa das crianças contribui profundamente para a formação humana, porque une cultura, identidade, responsabilidade, consciência ambiental e práticas pedagógicas. Então, esse momento das crianças fortalece os vínculos de comunidade, né? A questão da própria cultura, transmite tradições, valores. A criança que está lá, ela vai entender o que é essa semente. Ela vai entender que tem uma diferença entre a semente transgênica e essa semente. Ela vai poder cultivar essa semente, né? Então, quantas memórias que vão ser criadas ali? Então, ser esse guardião mirim é aprender desde cedo a ter ética, a ter responsabilidade, porque está em jogo o cuidado, o compromisso, né? Responsabilidade com as sementes.
Então, é como se a criança visse, de fato, no nascimento, o futuro, o seu futuro, né? Então, as crianças que participam, elas aprendem sobre a questão de monocultura, a perda da biodiversidade genética, que o conhecimento é socialmente produzido e que não é feito por, né, que não é por ter empatia, criatividade e capacidade de lutar por causas comuns. Então, é preciso isso, né? O conhecimento, ele é produzido socialmente e também cria a empatia, a criatividade e a capacidade de você lutar por causas que são comuns e não por uma causa só sua ou única, né? Então, a Festa das Sementes, ela é uma causa comum, uma causa de todos, né? De todos os que estão lá, os que lutam por isso. Aí, uma sexta dimensão é a dimensão comunitária e social. Então, essa dimensão, ela permitiu analisar os cafés coletivos, o almoço coletivo e como é a convivência, então, dos participantes. Então, o momento de café da manhã, o momento de almoço, né, e essa convivência, então, dos participantes é muito mais educativo do que você falar sobre, né, dar comida a todos, por exemplo, né? Porque lá é o momento que você, como eu falei antes, não vai com o dinheiro para você comprar algo. Você leva algo que você produziu, que você fez na sua casa, outra pessoa leva outra coisa e vocês compartilham isso, né? Então, esse momento do café da manhã e do almoço também, ele é muito educativo, porque você aprende na prática que você está comendo, mas que né, a outra pessoa também está comendo. Também ela tem o direito de comer. Todos têm esse direito de sentar, de comer, né? E também a convivência, um momento de conversas, que eu reforço bastante, porque é muito isso que acontece no dia, né? É muita conversa, é muita troca, muita experiência, né? Então, esses conhecimentos, eles são produzidos na vida, ali na sociedade. E, portanto, né, que eu até utilizo os arte ali, né? Que a produção social do conhecimento é uma categoria pedagógica que significa reconhecer que todo saber é histórico, coletivo e situado, e que a educação deve assumir esse caráter e formar, então, sujeitos críticos e capazes de transformar a sua realidade. Ou seja, não adianta só você falar também as coisas, né? A festa mostra muito isso, que é o fazer, né? É a prática. Aí uma sétima dimensão, que é a dimensão intergeracional, que permitiu, então, novamente, analisar as cirandas, como as crianças e os jovens se relacionam e como ocorre, então, essa sucessão camponesas, né? Então, volta novamente para a prática das cirandas, porque são importantes e é importante ter as crianças ali, né? São práticas culturais e coletivas na educação do campo, funcionam também como estratégias de interação comunitária, fortalecem a identidade e o pertencimento. E os saberes tradicionais também são passados, né, de geração por geração. Esses conhecimentos são incorporados no currículo da educação do campo, também como conteúdos vivos. A escola mesmo do campo, então, atua também como um espaço de articulação entre a comunidade e os conhecimentos formais, por isso que incentivam, então, os projetos pedagógicos que envolvem as famílias, as associações e os movimentos sociais também, né? E, novamente, a ênfase na agroecologia, que é a síntese, então, prática que une os saberes tradicionais e a ciência. E aí, nas escolas do campo, né, que a agroecologia, então, é trabalhada como um conteúdo pedagógico e a prática comunitária, e mostram algumas alternativas, né, ao agronegócio. E como dimensão oitava, então, a dimensão organizativa e democrática. Então, essa dimensão, ela permitiu analisar como que acontece a organização da festa antes mesmo da festa acontecer. Então, como que acontece essa organização lá no fórum, como que se dá o planejamento da festa, como que são tomadas as decisões, e isso ficou muito visível nas entrevistas, né, de todos, assim, que a festa das sementes, ela só acontece porque existe uma organização coletiva, existe uma democracia ali. Ninguém escolhe tudo sozinho, ninguém, né, eu quero assim, vai ser assim, então. Sempre há conversas, há equipes que ficam direcionadas para buscar tal coisa, outra equipe para conversar com os agricultores,
outra equipe para ver as sementes, outra equipe pelo café da manhã. Então, são equipes que se organizam, se dividem, né, para não ficar também pesado para uma pessoa só ir atrás de tudo, mas para que tenha essa, né, cada um ir atrás de algo, cada um dar a sua ajuda, cada um, né, participar também. Então, isso ajuda a fazer com que os sujeitos eles se reconheçam não mais como eu faço, eu vou atrás, mas como nós. Então, nós vamos fazer, nós vamos atrás, nós vamos organizar. E é muito isso, né? A festa ela só acontece porque tem essa organização. E você aprende também muito com essa organização, porque não é mais as coisas somente pensando em você, mas sim você tem que deixar o outro falar muitas vezes a opinião, deixar ele também pensar em algo que poderia ser legal, né? Então, é ser solidário também um com os outros, um com o outro, né? É criar esse laço assim e criar também espaços de formação política, né? Onde todos fazem parte, todos enfrentam juntos, todos buscam juntos, né? E aí, nesse momento, é que, de novo, né? Não é só conteúdos ditos, né? Como se fosse na escola, mas é na vivência mesmo. É vivendo. Então, se fala muito em democracia nas escolas e tudo. Mas nesse momento da organização da festa, se vive isso. Porque, né, se não tiver a democracia ali para a organização da festa, não vai sair a festa como se gostaria, né? Então, é na vivência que acontece esse educativo. Aí a dimensão espiritual e religiosa, que sim, essa dimensão ela também faz parte da festa das sementes, né? Então, essa dimensão ela permitiu analisar as bênçãos que são realizadas, os rituais, e como é perceptível a sacralidade da vida. Então, essa dimensão ela surgiu depois né, de eu ter observado também que sempre antes dos participantes pegarem as sementes, né? Então, tem o momento da bênção, que é feito sempre por um padre e por um pastor, ou, né? Então, sempre tem essa bênção, é realizada antes das pessoas, né, pegarem as sementes, e é um ritual, né, que une, então, a fé, a cultura, a resistência dos camponeses, que levam, então, em conta, né, os participantes, em sua grande maioria, porque quase todos, né, não vou dizer todos, mas quase todos que estão ali, eles acreditam nisso, né, então, eles acreditam nessa religião que está ali no sagrado, né? Na semente como algo sagrado também, né? O início da vida. Então, muitas dessas frases, até que estão nos cartazes das festas e tudo, tem esse impacto da religião também, né? Porque as pessoas que estão lá, elas acreditam nisso, né? Então, a religiosidade reafirma que a bênção das sementes é um ato sagrado e não somente econômico, né? Há muita esperança por parte dos participantes dessas festas, né? Que é como se essa festa fosse abençoada, né? Depois que o padre ou o pastor abençoa as sementes, então aí sim que a semente vai ser o início da vida, né? Ela vai reproduzir, porque vai ter isso, né? Vai ter essa bênção, então, para as pessoas, né? Nesse momento aqui, então, como eu analisei de acordo também com os autores, né? Então, Marx ele também fala, né, que a religião ela não é apenas um mecanismo ideológico que mascara as contradições sociais, mas ela é um protesto simbólico contra a realidade injusta, né? Então, nas palavras dele, é ver que tem essa realidade que muitas vezes ela é injusta e a religião então dá um auxílio, diria, né, um auxílio para, sei lá, ir contra isso, para tentar ir contra, né, toda essa parte da injustiça que acontece. E aí, por fim, a dimensão, então, das contradições, da dialética, então, que é do próprio materialismo histórico dialético. Então, essa dimensão, ela surgiu após a análise das falas dos entrevistados, né, todas essas dimensões, elas surgiram, elas só estão ali depois, né, que eu analisei, então, as falas, e também fiz a vinculação com os autores, né? Então, o que que é a dimensão que eu acreditava que seria, né? Que eu percebi, o que que as pessoas falaram nas entrevistas e tudo, e o que os autores falam, né? Sobre isso, para então ter uma confirmação, né? Para não ser só um monte de informações, então, jogadas no texto.
Então, aqui surgiu bastante contradições, né? Que também acontecem nas festas. Então, a festa das sementes, ela é um momento de alegria, é um momento festivo e tudo, mas ela também tem algumas contradições ali, né? Tem alguns desafios ainda que talvez, né, teriam que ser ainda superados. Então, a perda da biodiversidade, a contaminação genética, a falta de políticas públicas, o desaparecimento das novas gerações. Então, essas contradições, elas representam, né, os conflitos internos, né, e opostos que existem, então, nessa realidade das festas. Mas também são essas contradições que dão um impulso, né, para a transformação da história, para melhorar, né? Então, muitas dessas contradições foram faladas, né, nas entrevistas, então, pelos entrevistados. Uma que me chamou muito a atenção foi a questão do momento de trocar as sementes, né? Que alguns entrevistados me falaram que aquele é o momento que deveria ser pensado diferente, que deveria ter alguma outra estratégia para aquele momento, porque a partir, né, de quando dá para pegar as sementes, e assim, todo mundo em cima das sementes e pega daqui, pega dali, em pouco tempo não tem mais nada, né? Então, o que que poderia ser pensado, o que que poderia ser feito diferente, né? E em outros entrevistados falaram que esse é o momento essencial da festa, né? A essência da festa é nesse momento de pegar as sementes, da partilha das sementes. Então, como esse é um momento que tem democracia, né, que é um momento democrático, todos devem estar lá e devem chegar até as sementes juntos, ao mesmo tempo, ao mesmo momento, né? Então, essas contradições, elas existem, né? Elas fazem parte das festas, mas mesmo assim, mesmo elas fazendo parte das festas, elas não impediram que as festas aconteceram, né, que as festas acontecessem no passado e também não vão impedir que aconteçam, né? Elas são essas contradições que vão dar os impulsos para que algo seja melhorado, algo seja, né, revisto, transformado e tudo, né? Então a contradição ela educa ao passo que ela faz compreender que a saída ela precisa ser por rupturas, né? Ela precisa ir à frente. Então, se tem alguma contradição ali, o que que dá para melhorar? O que que dá para fazer, né? Então, muitas são as contradições também das festas das sementes que há, né, que existiram, que existem, e que eu acredito que ainda existirão, né, nas próximas festas. Mas, claro, é sempre um passo à frente, buscando, então, melhorar, fazer de outra forma, né? E aí, ao longo, então, da investigação, né, Ô, a Manu, pedagogia ela foi sendo compreendida, então, como a ciência da educação, e a educação compreendida como todos os processos formais e não formais, em todas as dimensões de formação humana, né? Então, todas essas dimensões que eu pontuei são todas dimensões que formam, né, humanamente. Então, envolve questões teóricas e práticas. E a pedagogia, ela produz, então, novos conhecimentos e, ao mesmo tempo, se efetiva nas práticas educativas, sociais, culturais, produtivas, concebendo o ser humano em sua construção histórica e em suas interações sociais, materiais e simbólicas. Então, em cada uma das festas, todos os participantes, eles se deparam, né, com os seus sentidos sendo tocados, né? Desde a questão da ornamentação, então, a decoração, os cartazes, as imagens, os folders, as cartilhas, os livros, as bandeiras, todo aquele ambiente, né? Ele desperta, né? Uma vontade, uma curiosidade por conhecer, por identificar, né? Novos conhecimentos, novas práticas. Então, os participantes, eles participam, eles escutam, né? Eles participam dos debates, das histórias, das poesias, das músicas. Eles trocam informações, trocam experiências com os demais participantes na hora do café, do almoço, do lanche, em todos esses momentos, né? A comida né, que é comida no dia, então é uma comida saborosa, é uma comida que lembra muitas vezes de casa, o cafezinho da manhã, né? Então tudo isso traz, né, um sentimento diferente. E também a parte das sementes, né? Na partilha das sementes, então,
cada participante pega nas mãos a semente, sente a textura, suas formas, né? Não, você não está só falando sobre a semente, você está pegando ela, está sentindo ela, né? Muitas das mudas, então, também são ervas medicinais, como o alecrim, a hortelã, o alho, o gengibre, cúrcuma, enfim, é uma infinidade, né? E cada uma delas, então, tem a sua textura, o seu cheiro, né? E é utilizada para fazer determinada coisa, determinado alimento. Vai E aí, concluindo por no geral, Manu, para que a gente sim, possa ter um tempinho para ouvir os colegas. sim, sim. Agora ficou só na parte das imagens, né? Então, na primeira imagem, seriam os cartazes de todas as festas, né? Até a festa do ano passado, de 2025. Então, todas elas possuem, né, possuem um título, possuem um tema, possuem a data, as cores que elas são utilizadas, que eu comentei antes também, né? Normalmente o vermelho, ele é utilizado quando o vermelho e o preto, né, é utilizado quando é algo perigoso, algo, né, que se refere, por exemplo, aqui aos agrotóxicos, se não é utilizado muito verde, muito azul, né, branco. Então, tudo isso também é pensado, né? Não é colocado qualquer cor ou, né, feito de qualquer jeito. Da mesma forma com as bandeiras, então, das entidades, dos movimentos, que sempre estão dispostos no salão da festa, para que se perceba que essas entidades, né, esses movimentos, eles apoiam, sim, as festas das sementes. E se você está lá dentro, você sabe que por exemplo, o MST está apoiando a festa das sementes, né? A Marcha das Margaridas também está apoiando, então, a festa das sementes. Aqui o lugar para tirar as fotos, então, né? Normalmente as pessoas tiram uma fotinha, né, para ter de lembrança, de recordação, então, da festa das sementes. E esse lugar também, ele é pensado, organizado, né, com muito carinho, com muito cuidado, né, nas cores, o banco para representar, né, o campo. Nessa outra foto que eu estou sentada, o chapéu que é do camponês, mas também os vários tecidos diferentes aqui que representam também as mulheres, porque as mulheres também vão para o campo, também cultivam, né? Então tudo é pensado. O momento do café da manhã só com o rostinho das pessoas, né, escondido. Então tem várias. Aqui pegou o ladinho das bolachas, né, das bacias aqui com as frutas e tudo, mas tem bolo, tem de tudo, né? Então tudo fica disposto ali para que você pegue, para que você sinta-se à vontade para poder comer, para poder pegar aquilo que você gostaria sem que você tenha que pagar por isso, né? Aqui os dois mapas, então, que foram dispostos no chão ali na festa de dois vizinhos, né? Representando o que muitos acreditam que o Brasil produz, então, né, era margarina, óleo de soja, que também tinha, que aqui não apareceu, e do outro lado, o que realmente, então, o Brasil produz, né? É uma infinidade, uma diversidade de frutas, de legumes, de verduras e tudo que, né, nem caberia colocar tudo aqui no mapa. Aí o momento das falas também, né? Então, na festa de Nova Esperança, que teve o Frei Sérgio, que acabou falecendo, né? Que foi um militante, então um ex-deputado, fundador também do MST, que fez a sua fala. E no ano passado, o senhor Daniel, então, que organizou até os slides, então, para falar, né? Para as pessoas poderem acompanhar. Então, é toda uma preparação, uma organização, não é feito de qualquer jeito, né? A música, então, também das festas, que sempre tem uma letra que nos faz pensar, uma letra assim positiva para que a gente reflita sobre a festa, né? E não só sobre a festa, mas tudo que envolve a festa. A carta política também, que todos os anos é realizada, né? Uma carta política para a sociedade, para as pessoas, para os participantes, né? Enfatizando aquilo que é importante realmente, né? Que a festa defende também. E aí o momento da partilha, né, que é o momento mais esperado e mais significativo para todos os participantes, que é o momento de você poder pegar a semente, pegar a muda, né? Então, mesmo com os rostinhos cobertos aqui, só quem está lá e vê assim as expressões, né, das pessoas assim felizes, conversando, participando, trocando informações sobre as mudas, sobre as sementes, as mandalas aqui com
com as outras sementes também, os pacotinhos, tudo isso demanda uma organização gigantesca, né? Organizar tudo isso para que o dia da festa seja um dia especial, né? E se eu tivesse que sintetizar, então, toda a minha pesquisa, né, seria, então, nessa frase. A pedagogia das festas das sementes crioulas se expressa ao celebrar coletivamente a vida, a diversidade e a resistência dos povos do campo, ao passo que produzem saberes, sensibilidades e práticas que formam seres humanos em sua plenitude histórica, cultural e social. E aí, assim, eu finalizo, então, a minha apresentação e a minha fala. Muitíssimo obrigado, Manu. Que pedagogia, hein? Que pedagogia. Que densidade, que complexidade, Manu, que você acaba de apresentar e nos brindar com essa expressão de uma pesquisa tão densa, tão profunda, tão qualitativa, que nos leva a um patamar de existência que nos traz uma memória há mais de 20 anos e com todos esses significados produzidos e que você conseguiu sintetizar na sua investigação. Por isso, a nós que ficamos praticamente 1h30, Manu, te ouvindo. É que hoje, professor, eu pude falar, porque no dia da qualificação é muito rápido, né, da defesa. Então, hoje eu Exato. aproveitei para falar, assim, bem... Sim, nós ouvimos, ficamos muito agradecidos e agraciados, Manu, por essa sua exposição. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou teu orientador, que fui teu orientador nesse trabalho, mas você superou todas as expectativas possíveis e imagináveis de uma dissertação de mestrado. E agora um conteúdo de formação para nós todos. É muita densidade, é bastante conteúdo, mas eu tenho certeza que você nos marcou profundamente com aquilo que você sintetizou nesse tempo que você utilizou. Então, eu abro para as pessoas falarem sobre as percepções que elas tiveram a te ouvir, Manu. Conteúdos tão lindos, tão profundos e tão complexos. E foi capaz de historicizar as festas das sementes, aqui no sudoeste do Paraná, num trabalho inédito. Isso nunca foi feito, isso é uma tese de doutorado, para quem dentro da universidade, é uma tese de doutorado isso, não é uma dissertação apenas, porque é um objeto de pesquisa que ninguém pesquisou, que ninguém fez, e eu acho que tem uma inovação extraordinária, Manu, para concluir. Você demonstrou por A mais B que as festas das sementes no sudoeste do Paraná produzem uma pedagogia, produz uma prática emancipatória, formativa, educativa, produz ciência, produz conhecimentos, produz significados, simbologias, uma dimensão ética, estética, política, de solidariedade, educa para a solidariedade, educa para a luta coletiva, construção dos movimentos sociais populares. É muito profundo tudo isso, Manu. Então, a sua dissertação ela está encharcada, né, dessa pedagogia emancipatória produzida aqui, nesse território do sudoeste do Paraná. Acho que tem que pegar esse conteúdo, Manu, e ir para o mundo com esse conteúdo. É o mínimo que eu penso que deve ser feito. Tá bom? O que vocês pensaram? O que passa na mente de vocês ao ouvir a Manu com tanta densidade e com tantos conteúdos? Para nós fazer uma rodada bem breve, mas que fiquem à vontade, vamos aproveitar esse momento, apesar do nosso tempo já estar estourado. Vai lá, Neiva. Bem rapidamente, professor. Primeiro, parabéns, Manu, parabéns, professor, trabalho maravilhoso, maravilhoso. Como diz o professor, encharcado, né, de significado. E eu esperei um tempão e surgiu a palavra resistência. Era essa que eu queria ouvir.
tá? Além de todas as outras que você sabiamente utilizou, tá bom? Ah, citei teu exemplo para uma pessoa, uma tutora, e pedindo que o assentamento Missões, de repente, comece isso também, tá bom? Citei seu nome, se você me permite, tá? Que você teria muitas contribuições. Tá bom, querida? Grande abraço. Obrigado, Neiva. Quem mais gostaria de falar para a Manu? A Ana está aqui e a semana que vem, não, dia 22, né, Ana? Daí é você, com uma outra pedagogia, né, Ana? O que você tem a dizer, Ana? Boa noite, professor. Boa noite, Manu. Boa noite, todo mundo. Estou muito feliz, primeiramente, de escutar a Manu, porque eu não tive a oportunidade de assistir a defesa dela. E foi muito bom escutar tudo que você disse hoje. Muito gratificante, porque a gente se acompanhou nesse período do mestrado, nossas frustrações, enfim, tudo. E é tão bom ver que deu tudo certo e que seu trabalho ficou assim muito lindo e muito bem teoricamente falando, assim, muito bem conceituado. E eu sei o quão é difícil isso, né? Escutei você falando ali também que foi uma parte maçante, enfim, e faz parte do processo. E eu gosto muito desse assunto também, da Festa das Sementes, inclusive fui junto com a Manu e com o professor lá em 2024, em Nova Esperança, acompanhar a Festa das Sementes, e, enfim, só tenho que te parabenizar, não tenho dúvidas, para mim foi muito bem explicado tudo em relação, é tão bom ter um tempo maior para falar realmente, a gente falar tudo com calma, não esquecer de nada e poder explanar realmente o que a gente tem para explanar, que no dia da defesa a gente não consegue. Obrigado, Ana. Mais alguém gostaria? Fique à vontade. Serve como inspiração para as festas das sementes nas escolas? Hein, Rosângela? Tão lindas as festas que vocês realizam, não, Ironi? Que vocês realizam nas escolas. Aqui é uma dimensão um pouco maior, né? A Manu pegou esse sudoeste, destrinchou essas 20 festas. E agora, no dia 21 de julho, como ela falou, tem a Festa das Sementes lá em Sulina. Então, todas as escolas, nós, né, de um jeito ou de outro, temos que fazer um esforço para poder participar da 21ª Festa das Sementes aqui no sudoeste do Paraná. Professora Ironi, pode falar. Então, professor, parabéns para a Manu, para o senhor também que acompanha, que acredito que andem junto, né, nesse processo todo. E todo o tempo que a Manu falava, eu ficava imaginando e pegando coisas que um dia a gente vai utilizar, sabe? Conseguia ver ela lá pesquisando, conseguia imaginar assim, as curiosidades dela, mas ao mesmo tempo eu ficava pensando, pô, isso aqui a gente pode fazer na nossa escola, isso aqui a gente pode copiar, isso aqui a gente pode pegar como um exemplo bom. Então, assim, foi perfeito seu trabalho. Parabéns. E aí, eu também já disponibilizei para vocês ali no nosso link do nosso grupo, está a dissertação completa. Aquilo que você falou, Ironi, cada um de nós pode pegar esse material e ver, olhar, ler, espelhar-se. Não é copiar, é ver aquilo que tem, aquilo que já foi feito, como foi feito, as práticas construídas, porque é uma história singular, mas, ao mesmo tempo, expressa uma dimensão ampla, universal, né, de uma luta de resistência da construção de uma alternativa, tanto produtiva quanto simbólica. Eu acho que isso que é importante. A Festa das Sementes, elas educam não apenas porque trabalham com uma questão concreta. Sementes, mudas, perfumes, temperos, mudas. Não, mas sim, a produção material que resulta nisso, em alimentação saudável. Mas aquilo que a dissertação da Manu destaca, há um simbólico, há um espiritual que está sendo produzido. É muito interessante ver isso, né? Que se expressa no afeto,
na solidariedade, na alegria coletiva de participar de um momento da festa. Só quem participa, organiza a festa e vive as festas, essas do Sudoeste, que são as maiores, mas também nas escolas, a gente percebe esse clima, como esse clima é humanizador, uma coisa que me toca muito nas festas. Eu vejo lá as festas, Rosângela, que você organiza lá em São Jorge, a comunidade, as pessoas, Barra do Lontra, grandiosas festas, vocês lá em Santa Isabel, Ironi, grandes festas, e eu acho que uma coisa que, assim, que a gente avalia e se alimenta disso, é uma força muito grande de impulsionamento das práticas pedagógicas das escolas, das comunidades e dos municípios que participam desses eventos. Então, deixa de ser um evento, mas passa a ser um processo formativo complexo. Eu diria profundo, completo praticamente, né? Porque produz novos conhecimentos, produz novas práticas, novas representações, novas compreensões, e acima de tudo, enche de ânimo as pessoas que participam, cria motivação. Assim, as pessoas saem de lá entusiasmadas por aquilo que é possível fazer. Não quer dizer que as condições sejam adequadas para se efetivar tudo que se aprende lá, mas a gente sai alimentados, assim, a gente sai fortalecidos por essa luta coletiva na construção da modalidade da educação do campo, de um campo, e de que é possível e necessário construir um novo campo, superar as contradições existentes, lutar por coisas bonitas, né? E construir coisas bonitas. Então, a Festa das Sementes é uma festa bonita, é uma festa esteticamente que possibilita e coloca as pessoas numa dimensão profundamente humana, capazes de experimentar o humano. Isso é uma marca, assim, eu acho que a Manu foi sensível nisso, de trazer todos esses aspectos, e que se expressa nas nossas festas, nas escolas. Então, eu diria que serve como um incentivo para, dentro das condições que cada escola está aqui, para também experimentar esta experiência. É uma experiência profunda, mas é uma prática que se transforma numa prática pedagógica que impulsiona e que muda o clima da escola, que move as pessoas para que tudo possa ser feito da melhor forma, desde o processo de ensino-aprendizagem, nas relações com a comunidade. Então, abre inúmeras possibilidades de ampliação desse universo e do impacto que produz, né, as festas sementes. Então, Manu, muitíssimo obrigado por você se dispor a apresentar para nós esse conteúdo, esse denso conteúdo. Fica gravado, fica disponibilizado. As escolas podem reproduzir isso, podem fazer uma aula de biologia, uma aula de ciências, uma aula, sei lá do que pode ser, da história da comunidade, a história do Sudoeste. Tem muitas temáticas possíveis. E utilizar esse conteúdo para que se faça desse conteúdo também aquilo que nós dissemos no início. É um processo formativo, né, de uma pesquisa, de uma investigação científica, de um conteúdo produzido na nossa territorialidade, na territorialidade do Sudoeste e das nossas escolas. Então, Manu, em vista do tempo, das palavras finais aí, eu agradeço muitíssimo a presença síncrona nesse momento, e depois vamos ampliar essa participação por meio da divulgação do nosso canal, vamos repassando as lives, amanhã ou depois eu já disponibilizo a live e aí fica gravado no nosso canal. Manu, o que você tem a dizer para encerrar essa excelente noite de aprendizados aqui no nosso canal? Eu gostaria muito de agradecer a todos, né, que ficaram, que escutaram. Eu sei que foi bastante tempo, né? 1h30 é bastante. E como o professor falou, é um conteúdo denso, né? Então, muito obrigada por terem ficado, por terem escutado. E eu espero que vocês levem ao menos um pouquinho daquilo que eu falei para as práticas, para o dia a dia de vocês, né? Que vocês lembrem de mim em algum momento e daquilo que eu comentei aqui, que tenha servido de alguma forma para vocês. Meu muito obrigada.
professor está Nós que desligado. agradecemos, sim, agradecemos a presença de vocês nesse momento e, enfim, nos mantemos aí. Convido vocês, então, para o dia 22 de junho, nosso próximo evento, né, presencial aqui nesse espaço, e faço o convite. No dia 21 de julho, estaremos em Sulina, para a 21ª Festa Sementes no Sudoeste do Paraná. Então, todos se sintam convidados e convidadas. Tudo bem? Muito obrigado. Saudação a vocês todos que participaram.